Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do filme Como Treinar o Seu Dragão, né? O filme live action. E eu vou dividir, né, em um vídeo só de análise de Como Treinar o Seu Dragão. Até porque o filme já lançou há praticamente 10 dias atrás. Então, na minha visão, não valeria a pena, né, dividir em sem spoiler e com spoiler. Então, é um vídeo só com spoilers de Como Treinar o Seu Dragão live action. Então, caso você não tenha visto ou não queira spoilers, pula esse vídeo aqui, vê o filme, vê o vídeo depois, né? Bom, eu vou falar da minha nota para o filme e também das minhas análises críticas, né, do próprio filme e também comentar um pouco mais aprofundado com vocês sobre cada detalhe, né? Vamos começar falando sobre nota, galera. Bom, o filme recebeu uma aprovação de 75% por parte dos críticos no Rotten Tomatoes, enquanto do público uma aprovação de 98%, uma aprovação muito boa, né? E a minha nota pro filme é 8.5 de 10. Eu fico no meio, né, da crítica e do público aí, né? 8.5 de 10. Vamos lá, galera. Como Treinar o Seu Dragão é mais um live action incrível, mais uma adaptação em live action incrível que a gente tem proporcionado, e a DreamWorks provou que sabe fazer adaptação em live action. E isso aqui vai ser até um gás, tanto para próximas continuações de Como Treinar o Seu Dragão e também para outras animações da DreamWorks que podem virar adaptação em live action, tá? Cara, é mais um live action genial que nós temos, com uma fidelidade absurda com a animação, absurda, sabe? Desde cenas muito parecidas, como a gente teve nos trailers, né? E a gente viu, óbvio, no filme, né? Aquela cena do primeiro encontro do Banguela com o Soluço, a cena de conforme eles vão, né, virando amigos, aquela cena do Soluço colocando a mão no rosto do Banguela. São cenas idênticas à animação, né? E que foram trazidas para o live action. E não só cenas parecidas que nós tivemos, mas também diálogos. E pra quem viu o filme dublado, sabe que é o mesmo dublador do Soluço da animação. De todos os personagens, são os mesmos dubladores da animação. Isso é muito legal, porque assim, né, por mais que muita gente goste de ver legendado, gosta de ver o filme em inglês, sabe que a dublagem é idêntica, a dublagem é a mesma, né, os mesmos dubladores. Isso é muito legal, isso traz uma importância muito grande pro live action, né, e como eu falei, é uma fidelidade muito grande com a animação. Por mais, né, que seja de fato um filme bem parecido com a animação, também tem a sua própria cara, e isso é muito legal também, porque apesar de ser uma adaptação e ser muito Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? O que a gente teve na animação, a gente tem nesse filme aqui. O filme também tem sua cara própria, né? E, cara, já falando sobre o filme em si, muito lindo, né, cara? Muito lindo. As cenas são muito bonitas, principalmente as cenas do voo. Cara, as cenas do voo do Banguela com o Soluço é muito linda. Aquela cena final, né, contra a grande rainha dos dragões, lá no Ninho dos Dragões, é muito boa, galera. É muito boa. É uma das melhores cenas do filme. É impactante, sabe? É agoniante. Você fica agoniado vendo aquela cena ali, a cena do Soluço caindo sobre o fogo, né, a cena que ele perde a sua perna, é idêntica também à animação, cara, muito legal isso aqui, sabe, pô, os poderes, né, naquela bola de fogo do Banguela, roxa, é muito lindo, sabe, o filme esteticamente é perfeito, esteticamente o filme é perfeito, galera. A gente tem uma fotografia muito boa, as cenas são muito bem orientadas, muito bem dirigidas, sabe? O diretor é muito bom, sabe? E por isso as cenas ficam muito lindas, trazendo essa vericidade para cenas, né? Por mais que seja um filme de animação, né? Um filme que tá adaptando uma animação infantil, e o foco realmente desse filme também é infantil, né? Nós temos fotografias muito lindas e que dão uma vericidade muito grande para o filme. O filme traz essa originalidade muito grande, principalmente voltada para a história viking, cara. Isso é muito legal, porque nós tivemos tanto, né, o próprio a própria Astrid, o próprio Soluço, né, o próprio Perna de Peixe, o Melequento, os Gêmeos, os personagens, o próprio Estoico, né, cara, são personagens que estão muito fiéis tanto visualmente à animação, mas também, né, estão muito idênticos à cultura nórdica, à cultura viking. O filme traz essas referências muito fortes, né, as casas vikings, as tribos vikings, a própria ilha ali na Noruega, né, aquela ilha deles ali, que tá muito maneira, sabe?
E um detalhe também que eu achei muito legal, já falando sobre essa questão de estética ainda, né? Sobre os dragões. Cara, os dragões são idênticos à animação. Idêntico! A gente já tinha visto um pouco desses vislumbres no trailer, né? Mas vendo o filme, é mais notório ainda, cara. É idêntico, idêntico. Cada detalhe de cada espécie de dragão, do Banguela, sabe? De todos os outros dragões que nós temos no filme, é muito bonita, sabe? É uma realidade, sabe? A gente tem um live action, onde os dragões, eles estão, né, em live action, não estão em animação, eles têm detalhes live action com escamas, com tudo muito bem em 3D, sabe? O CGI tá muito bonito, porém, a estética dos dragões é muito voltada pra animação, é uma coisa meio cartunesca, sabe? Isso é muito legal, isso dá uma vida muito grande, isso deixa o filme ser ainda muito fiel com a animação, isso é muito bom. E cara, falando sobre a história é muito simples, porque como eu falei, a história é um Ctrl-C, Ctrl-V da animação, e isso ficou muito bom, galera, muito bom. As adições e as retiradas que a história tem com algumas coisas do filme não são nem importantes, sabe? A gente pode se dizer. Por quê, cara? A gente tem uma história onde o que eles tiram da animação, sabe? Algumas informações que a gente não tem no filme ali que eles tiram da animação não são importantes para a história, não mexem na história, e isso é muito importante, cara. A gente teve isso recentemente no filme de Lilo e Stitch, cara, onde muitas coisas da animação não foram levadas para o filme, mas que não tiveram a sua devida importância, sabe? Não tiveram importância, não mudaram nada na história, e aqui também é a mesma coisa, cara. Porém, eles ainda mantêm muita fidelidade, a relação da Astrid com o Soluço é muito legal, sabe? Por mais que eu, inclusive, acho que eles poderiam ter até dado mais importância para a relação da Astrid com o Soluço, principalmente quando eles começam a se gostar. O Soluço não, né? Por parte da Astrid. Quando ela começa a gostar de fato do Soluço, a gente vê o filme inteiro que ela é muito escrota o tempo inteiro e só depois que ela vai começando a amolecer pro lado do Soluço, mas a gente tem isso muito rápido. Ela anda, né, com o Banguela e o Soluço, após eles pousarem, ela já dá um beijo na bochecha e ele já fica aparente que os dois já estão se gostando mutualmente. Entende? Eu acho que o filme poderia ter até levado um pouco melhor essa relação da Astrid com o Soluço, sabe? Mas, cara, no mais, cara, é muito boa, sabe? A história é muito legal e traz essa nostalgia, sabe? Que a gente tem da animação. Isso é muito bom. Por quê, cara? A mesma agonia e a mesma ansiedade que a gente tem vendo as cenas desse filme é igual a gente tem na animação. As mesmas cenas, o Banguela caindo, o Banguela e o Soluço vão morrer. Ai, meu Deus do céu, eles vão cair. A gente sabe que eles não vão morrer. A gente sabe tudo que vai acontecer até o final do filme, só que a gente ainda fica surpreso. E isso foi muito legal, porque, cara, por mais que está adaptando uma animação, cara, que a gente já viu, ó, há bastante tempo, eles precisam dar essa vida pra animação e eles dão essa vida para o live action também, sabe? A ligação entre os dois é muito boa. E falando ainda sobre essa história, né? A história do filme, de fato, essa questão de mudanças foi literalmente feita por todos os nichos do filme, sabe? Desde o estoico, que queria também ter mudanças, né? Ele queria matar os dragões para se vingar da sua esposa, né? Porque eles estavam comendo as suas ovelhas e os seus animais, né? Por conta dos dragões, eles também queriam mudar. A gente vê que o Soluço é o pontapé inicial para essa mudança na tribo viking, sabe? De que não, eles não precisam matar dragões, eles não precisam caçar dragões, mas sim treinar dragões. E a gente vai ver isso no segundo filme ainda muito melhor, assim como na animação. O segundo filme traz isso muito bem, né? O próprio final aqui do filme, né? Com toda a tribo, todo mundo, né? Toda a ilha, todo mundo já em conjunto ali com os dragões. Isso ficou muito legal, já deu um pontapé muito bom pra começar o segundo filme, sabe? Isso foi muito bom. Mas, cara, o que eu tô querendo dizer é as mudanças durante o filme. Pô, o Banguela é um Fúria da Noite, a espécie mais rara de dragão que nós temos nesse universo de Como Treinar o Seu Dragão, né? E é literalmente a espécie que bota medo em qualquer dragão, a espécie que bota medo também nos humanos, mas que não atacou o Soluço. Não matou o Soluço na primeira oportunidade. Assim como o Soluço também não matou o Banguela. Entende? Então é essa ligação entre mudanças, sabe? Mudanças de tudo. O Soluço não mata o Banguela não mata o Soluço. O Soluço consegue mudar toda a mente, a cabeça de todos os vikings da sua tribo, da sua ilha, para não precisarem mais caçar dragões. E em troca os dragões também mudam a sua consciência. Se voltam contra a sua rainha,
que estavam prendendo eles e agora os dragões são livres, assim como os vikings. Todo mundo sai ganhando no final dessa história. Os vikings agora são livres, não precisam mais guerrear, assim como os dragões também são livres e não precisam mais guerrear. É literalmente isso, sabe? E esse filme traz essa mudança muito boa. Ele liga isso até melhor que a animação, eu arrisco dizer, sabe? Por mais que a animação tenha mostrado muito mais dessa ligação entre o Soluço e o Banguela, esse filme aqui traz essa ligação entre as mudanças dos vikings e dos dragões muito melhor do que da animação, muito melhor mesmo, né? E já falando sobre essa relação do Soluço e o Banguela, cara, é muito emocionante, cara. Eles conseguiram ligar isso muito bem e ficou muito bonito, A gente quer ver o tempo inteiro cena do Soluço com o Banguela é muito fofinho, a gente quer ver o tempo inteiro do filme os dois, a gente sabe que o filme não é só dos dois, mas a gente quer ver isso tudo, e aqui eu já entro no ponto negativo. O filme não é só dos dois, a gente poderia ter tido muito mais participação dos personagens que são mais importantes na animação do que no live action, tanto do próprio Stoico, sabe, tanto de outros vikings que nós não temos, o pai, por exemplo, do Melequento, os pais das crianças ali, as próprias crianças e os seus dragões. Cara, eles têm uma importância muito grande na animação. A gente consegue ver a animação inteira no primeiro, no segundo e no terceiro filme, que não é só Soluço e Banguela. Nós temos as tríades ali com o seu dragão, nós temos os gêmeos com os seus dragões, nós temos ali o pé de peixe, né? O perna de peixe com o seu dragão, o Melequento com o seu dragão. Então, isso ficou bem sem importância pra esse live action, sabe? Eles só vão conseguir aprender a pilotar o seu dragão, a treinar o seu dragão no final do filme, bem rápido, a gente nem vê isso acontecendo, o treinamento deles ali é de uma forma muito rápida, e a gente só vê eles com os dragões lutando contra a rainha dragoa lá no final, né? E cara, poderia ter ficado melhor isso aqui, sabe? Eles poderiam ter dado mais importância, e como eu já até falei durante o vídeo, a relação da Astrid com o Soluço, cara. Pô, isso aqui poderia ter ficado melhor, sabe? Eles poderiam ter dado mais ênfase, mais amor mesmo, sabe? Um negócio mais emocionante entre a relação dos dois. Óbvio, a gente vai ver isso no segundo filme, né? Mas como esse filme tá iniciando e muita gente não viu a animação e tá vendo live action pela primeira vez, vai achar que é assim, sabe? Vai achar que é assim na animação, o que não é. A gente sabe que tem que ter mudanças. Mas, né, coisas desse tipo não precisam ter mudanças. Era só fazer ali a mesma coisa, sabe? No mais, cara, é um filmaço, é uma live action muito bom, uma adaptação muito boa. E a gente agora espera o segundo filme com certeza, né? Pra finalizar, as atuações mandaram muito bem. E pra quem tava criticando a Nico Parker como Astrid por ter, né, uma diferença racial ali da animação para o filme live action, cara, vocês vão quebrar a cara, vocês estavam criticando. Cara, a Nico Parker tá atuando muito bem no filme. E a gente vê que essa questão de, cara, como pesa a atuação, sabe? Foi assim em The Last of Us, né? Muita gente criticou a atriz da Abby por ela não ser forte igual no jogo, mas ela teve uma atuação incrível. Talvez se tivessem, né, contratado atores e atrizes, né, mais parecido fisicamente, né, esteticamente com os personagens da animação, a atuação talvez não seria tão boa. Nico Parker manda muito bem, assim como o próprio Mason Thomas, né? Mason Thomas, que é o ator ali do Soluço, mandou bem demais também. E ele esteticamente tá muito parecido com o Soluço. E também com o próprio Jared Butler, né? Que é o ator ali do Stoico. Também mandou muito bem como Stoico. E tá tudo muito bonito, sabe? A caracterização, o filme, o CGI. Tá muito lindo, sabe? Dá vontade de você ter um Soluço. Ó, dá vontade de você ter um Banguela dentro do seu quarto com você. Eu falei a mesma coisa do Stitch, porque o CGI dos dois estão lindos e muito fofinho, né? Comenta o que vocês acharam do filme, o que vocês acham que deve acontecer agora para um segundo filme, quais mudanças vocês gostaram, não gostaram. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!